Quando eu era criança, eu escutava coisas de outras pessoas que criavam na minha cabeça uma caricatura de certos povos. Eu tinha bem claro na minha mente o estereótipo de diversas sociedades, sejam elas que vivem mais próximas de mim, como é o caso das tribos indígenas que vivem aqui no Brasil, quanto de povos que vivem do outro lado do mundo, sejam eles os chineses ou os japoneses. Mas conforme eu fui envelhecendo, eu fui percebendo que essa visão era míope. O mundo é muito mais complexo do que as simples histórias que me contavam. E esse último livro que eu li mostra como essas histórias podem causar um grande mal a esses povos. Em O Perigo de uma História Única, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie transforma o que era originalmente uma palestra no TED Talks nesse pequeno livro de leitura muito rápida, mas também muito impactante. Inclusive, eu vou deixar o link da palestra aqui na descrição desse vídeo para quem interessar. Como eu falei, o texto desse livro aqui é bem curto e ele é escrito quase como se fosse um ensaio. Mas uma das suas maiores virtudes está justamente na clareza que expõe, mesmo com poucas páginas, um problema profundo, que é a tendência de certas sociedades em reduzir povos e culturas inteiras a uma única narrativa. Assim, esse livro vai discutir sobre o poder de controlar a identidade cultural de um povo. Para construir esse livro, a Chimamanda vai partir da própria infância que ela teve na Nigéria. Ela conta que, quando era criança, lia majoritariamente livros britânicos e americanos. As histórias que consumia eram povoadas por crianças brancas que brincavam na neve, comiam maçãs e falavam do clima frio. Elementos que estão completamente fora da realidade nigeriana. E sem perceber, ela também começou a escrever histórias com esses personagens que viviam nesse universo estrangeiro. O problema não estava em ler histórias de outros lugares. O problema era ler apenas essas histórias. Quando só um tipo de narrativa ocupa o nosso imaginário, passa a parecer que ela é um padrão universal. O ponto central do livro, a tal história única, não significa que essa história seja falsa. Muitas vezes ela é verdadeira. O perigo está em ela ser incompleta. Uma única história cria estereótipos. E como a própria autora afirma, o problema dos estereótipos não é que eles sejam totalmente mentirosos, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história se tornar a única história possível daquele povo. Essa reflexão é especialmente importante quando aplicada à forma como o continente africano é com frequência representado, como um lugar de pobreza, guerra, fome e corrupção. E tudo isso realmente existe, mas não é tudo o que existe. A Chimamanda narra episódios pessoais que mostram como essas histórias moldam a percepção dos indivíduos. Ao viajar para os Estados Unidos para estudar, ela percebeu que a sua colega de quarto já tinha uma imagem pronta e limitada sobre a África, como se todo o continente africano fosse um lugar homogêneo e primitivo. E olhando com mais atenção para esse lugar, nós podemos notar que uma única história sobre todo esse continente, muitas vezes contada por pessoas que não estão naquela realidade, tira muito da complexidade e diversidade africana. E essa forma de retratar o continente africano não é só aplicado a ele, mas também a outros lugares, como a América Latina, a Ásia e a Oceania. Lugares que, por conta dos eventos dos últimos séculos, foram subjugados por potências atuais durante o imperialismo, seja por países europeus ou, mais recentemente, pelos Estados Unidos. E como a história é contada em sua maioria pelos colonizadores, esses países tinham o poder de moldar as narrativas a seu bel prazer. Historicamente falando, as imagens que circulam sobre Ásia, África e América Latina não são produzidas por pessoas que vivem nessas realidades. E isso é um dos pontos mais importantes desse livro, a associação entre narrativa e poder. A Chimamanda sugere que a história única surge e prospera quando há um desequilíbrio no poder, seja ele econômico, político ou cultural. Nós mesmos que vivemos num lugar que não tinha ou não tem ainda muita voz no mundo, podemos ter um olhar distorcido sobre a nossa própria realidade.
No meu caso pessoal, assim como a Chimamanda, eu também vim de uma classe média no local onde eu moro. E isso pode provocar uma visão distorcida fora da minha bolha social. Tem uma passagem muito interessante no livro que a autora reconhece que caiu na armadilha da história única. Quando uma empregada doméstica trabalhava na sua casa, ela só conseguia enxergar naquela família a condição de pobreza, até descobrir que a família dessa empregada doméstica fazia artesanatos muito bonitos. Aquela revelação desmontou a visão simplificada que ela tinha sobre aquela família. Esse trecho é fundamental porque mostra que ninguém está imune da própria bolha que vive. Todos estamos sujeitos a reduzir o outro, em especial se esse outro for de uma classe social mais baixa economicamente que você. Esse livro está no perfeito equilíbrio entre relato pessoal e reflexão crítica. A Chimamanda não adota um tom acadêmico nem moralista. Pelo contrário, a narrativa é extremamente fluida e, por ser uma adaptação de uma palestra dela mesma, é quase como uma conversa. Isso torna o livro acessível, mas não superficial. Cada exemplo que ela dá serve como um ponto de partida para uma análise mais ampla sobre o colonialismo cultural. Ao falar sobre histórias, a Chimamanda também está defendendo a pluralidade da literatura. A literatura amplia o repertório, complexifica os personagens e desafia as visões simplistas que nós temos sobre o mundo, enquanto uma história única só empobrece a experiência humana. Como esse canal aqui é sobre livros, eu acho muito importante a gente explorar obras de artistas de regiões mais periféricas, tanto quanto exploramos as de regiões mais conhecidas, com obras mais faladas. Confesso que as minhas leituras ainda estão muito concentradas na literatura norte-americana e europeia, mas eu tenho tentado cada vez mais descobrir novos livros de outras regiões para ampliar a minha visão sobre o mundo. Inclusive, estou sempre aceitando sugestões de leitura. Se quiser, fique à vontade de comentar aí embaixo algumas indicações de livros. Eu vou ficar muito feliz em pesquisar mais sobre isso. Mas voltando aqui, o livro também fala sobre debates contemporâneos sobre representatividade. Quando só uma narrativa domina, grupos inteiros começam a se ver apenas no olhar do outro. E isso afeta a autoestima, a identidade e o senso de pertencimento de uma pessoa. Nos últimos anos, temos visto uma maior discussão sobre esse tema, e é muito legal ver os resultados de uma maior representatividade. Por exemplo, eu sou fã de filmes de super-herói e vivi o auge da Marvel. E dentre os filmes que eu achei mais espetaculares, o filme Pantera Negra está em um dos lugares mais altos nessa lista. Fora a história, que é muito legal por si só, o impacto desse filme foi gigantesco. E ainda nesse âmbito de heróis de quadrinhos, temos o exemplo do Homem-Aranha Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn com uma identidade muito própria, carregando elementos da cultura negra dos Estados Unidos. Indo para a televisão, nós temos o sucesso de filmes e séries de dorama, que a minha esposa é apaixonada, que nos leva a uma tendência a conhecer mais a cultura da Ásia, em especial sul-coreana. Ainda sobre a Coreia do Sul, mas agora na música, nós temos o sucesso da banda BTS. E aqui na América Latina nós temos o cara do momento, que é o Bad Bunny, ou Benito para os mais chegados, que carrega características únicas da sua terra natal, que é Porto Rico, mas também leva elementos culturais da América Latina como um todo. Quem viu o show dele no Super Bowl e não se sentiu representado pelo garotinho que é acordado durante a festa, enquanto estava dormindo nas cadeiras, vive em uma outra realidade. E o nosso Brasil também tem ganhado mais voz internacional, com filmes concorrendo a Oscar e artistas e músicos fazendo muito sucesso lá fora. O mais impressionante do livro é que, embora seja um texto curto, o perigo de uma história única provoca uma reflexão que vai durar bem mais do que o tempo de leitura. Ele vai mostrar que a consequência de uma história única é que ela torna difícil a identificação, o reconhecimento da nossa humanidade com os outros. Ela enfatiza como somos diferentes e não como somos parecidos. Assim, a Chimamanda nos faz questionar quais histórias nós estamos consumindo e reproduzindo. Quantas vezes nós reduzimos alguém a um rótulo?
A proposta da autora não é substituir uma história pela outra, mas multiplicá-las. Ou melhor, diversificá-las. É dar mais voz para aqueles que nunca a tiveram. A história única cria uma falsa sensação de conhecimento. Acreditamos que entendemos tudo sobre um país, uma cultura ou uma pessoa, quando, na verdade, só tivemos contato com uma fração muito pequena daquela realidade. Essa ilusão de compreensão pode ser perigosa porque nos impede de buscar outras informações, de ouvir outras vozes e de revisar as nossas certezas. O único defeito, se é que eu posso chamar assim, desse livro é ele ser tão curto. Eu terminei a leitura com a sensação de que eu poderia ler centenas de páginas sobre esse assunto. Mas, ao mesmo tempo que é um defeito, talvez isso seja a maior virtude desse livro. Ele não pretende encerrar o debate, mas iniciá-lo. Ele é a porta de entrada para reflexões mais amplas. Para finalizar, o perigo de uma história única é um convite à humildade intelectual. É um chamado para desconfiar sobre narrativas únicas, em especial daquelas que são contadas por pessoas que não vivem aquela realidade. A Chimamanda nos lembra que as histórias são poderosas. Elas podem humilhar, mas elas também podem trazer dignidade. Quando recusamos a história única, nós recuperamos algo especial, que é a fantástica pluralidade da experiência humana. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também te peço que, se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, seja esse livro, outro livro ou qualquer coisa que esteja na Amazon, que você use o meu link de afiliado que vai estar na descrição desse vídeo. Na compra de qualquer item, você me ajuda com uma pequena comissão e não vai pagar nada mais por isso. Só vai me ajudar dando uma moral pro meu trabalho aqui. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu!